E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá. Aula 5, trabalho, disciplina, produção e domínio. Aqui nós temos que falar sobre um contexto histórico e sobre 3 autores, ok? O contexto histórico é da segunda Revolução Industrial. Se estabelecem dentro desse cenário 2 modelos de produção, o Taylorismo e o Fordismo. O que é o Taylorismo? Desenvolvido por Frederick Taylor, era a ideia de cronometrar a produção. Então eu coloco um tempo, sei lá, 15 minutos o trabalhador tem que produzir X peças. Se ele não produzir essas X peças, ele vai ser punido por isso daí, ok? Outra coisa é o Fordismo do Henry Ford, que é a ideia de linha de montagem. Então, dentro de uma fábrica, eu tenho uma linha de montagem para a produção dos meus produtos, obviamente dos meus produtos, ok? Essa linha de montagem ocasiona uma produção em série, então aumenta a produção, consequentemente aumenta o lucro das empresas. Todavia, para o trabalhador isso gera consequências. Quais são elas? A fragmentação do conhecimento. Tira aquele senso criativo do indivíduo. Se o indivíduo antes, lá atrás, ele tinha criatividade, ele tinha autonomia para pensar algo diferente, agora nessa linha de produção ele não tem mais. Vamos ver essa charge aqui, ó. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então esse trabalhador aqui, ele perdeu todo o seu senso criativo, todo o seu senso, sua autonomia, uma vez que ele só coloca uma peça no lugar. Então ele nem sabe aquilo que ele está produzindo, ele simplesmente reproduz aquilo que ele foi ordenado a fazer, ele foi contratado para fazer. Nesse cenário nós temos um pensador que eu particularmente gosto muito, que chama Michel Foucault, segundo a teoria Foucault. Então Michel Foucault, ele criou a ideia de sociedade disciplinar. E o que é uma sociedade disciplinar? Que está apta para vigiar e punir. Então vamos pensar numa empresa. Eu sei que vocês nunca trabalharam em uma, mas vamos pensar numa empresa. É uma linha de produção, ok? Então eu tenho um supervisor que fica andando ali por aquele galpão e vendo o que cada funcionário está produzindo. Vigiar. Se aquele funcionário não produziu o suficiente, ele sofrerá uma punição, ok? Esse é o livro de Foucault que fala sobre essa sociedade do vigiar e punir, essa sociedade disciplinar. E para ele existem instituições disciplinares que estão dialogando com essas indústrias. Essas instituições disciplinares iniciam aqui mesmo, na escola, em pensar que o professor agora se torna esse supervisor. O professor vê se o aluno está fazendo, ok? Vê se o aluno está desenvolvendo aquilo que lhe foi pedido, que lhe foi imposto, ok? Se o aluno não fizer, o professor pune ele, desconta uma nota de desenvolvimento, manda ele para a direção, enfim. Então essas instituições disciplinares, elas estão em todo o âmbito social, de acordo com Foucault, beleza? Basicamente, supervisiona e regulamenta a produção. Além da escola, a prisão é uma instituição disciplinar. Naquele contexto, não pode tirar o homem do seu tempo, então naquele contexto os orfanatos eram vários e os orfanatos também eram instituições disciplinares, tá bom? Ao mesmo tempo que esse professor, ele supervisiona os alunos, ele está sendo supervisionado pela direção da escola. E a direção, por conseguinte, está sendo supervisionada pelos donos da escola, que, por conseguinte, está sendo supervisionado pelo Estado. Então, a gente tem o principal instrumento de disciplina aí no Estado, no governo. Tá bom? Vamos lá. Com base nessa ideia, surge, então, Adorno e Horkheimer para desenvolver outra teoria. Com a inovação tecnológica desenvolvida principalmente aqui, século XX, está marcado aqui, ó, principalmente no século XX, com essas inovações tecnológicas, subentendeu-se que iniciaria um processo mais humano do trabalho. Todavia, não foi isso que aconteceu de fato. Existem, de acordo com Adorno e Horkheimer, 2 tipos de razão, uma cognitiva reflexiva e uma razão instrumental. Uma razão cognitiva, reflexiva, eu penso no meu próximo antes de agir, ok? Eu penso nas consequências que minha ação terá. Todavia, numa razão instrumental, eu penso somente no meu ato de domínio, no meu ato de prevalecer sobre a tia Ellen, no meu ato de prevalecer sobre a tia Gabi, no meu ato de prevalecer sobre outra pessoa. E eles observam que na sociedade do século XX, é essa razão instrumental que está dominando, é essa razão instrumental que está imperando.
A gente pode observar isso simplesmente na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. As ações tomadas pelos países no contexto de guerra não é uma razão reflexiva. Ele não está pensando na consequência que a guerra gerará para a população. Ele está numa razão instrumental, a ação de dominar o outro país. Certo? Vamos lá. Frase de Horkheimer aqui na obra Eclipse da Razão. O princípio de dominação tornou-se ídolo, a qual tudo é sacrificado em nome do domínio, em nome do poder. A história dos esforços humanos para dominar a natureza, agora ela se transforma na história da subjugação do homem, do domínio do indivíduo, do homem, sobre outro homem. Ok? Gente, espero que tenham gostado, sobretudo entendido. Valeu!